Hoje, com a maior satisfação, a maior alegria, nós vamos entrevistar aqui nos bastidores de futebol o doutor Joaquim Grava. O doutor Joaquim Grava tem história no futebol brasileiro, eu diria, né? Ele foi médico da seleção brasileira, começou na Portuguesa, trabalhou no Santos, mas fez história mesmo no Corinthians. Inclusive, quem passa ali pela rodovia dos Trabalhadores, vê lá Centro de Treinamentos Joaquim Grava. Tem muita história para contar. Ô, doutor, vamos aqui, esse é um papo de hoje, e vamos conversar um pouco sobre o que aconteceu também no sábado, né? Doutor Joaquim Grava, muita gente deve saber, ele é pai do Ivan Grava, que médico do Corinthians, que acabou pedindo demissão lá do departamento médico do clube. E pelo que eu vi, doutor, em função aí do surto de Covid, ele queria ali um descanso maior do que os 10 dias, pelo que eu vi. Agora o senhor vai explicar para nós. Parece que o Duílio, outros setores do Corinthians não concordaram. Eu queria saber, o senhor é consultor médico do Corinthians, dá um panorama para nós, um cenário. O que aconteceu para o pedido de demissão do seu filho, Ivan Grava? O Ivan, ele, por questões já particulares até, ele já vinha pensando em acabar o ciclo dele no Corinthians. Aí houve um episódio lá dentro que ele não gostou, né? E que não vamos nem deixar isso público, ele não gostou desse episódio. E aí ele resolveu pedir a demissão, ele veio aqui em casa, conversou comigo, e realmente ele tomou uma atitude, né? Uma atitude que ele já estava pensando em tomar e resolveu sair. E ainda dentro desse assunto aí de pandemia, nós teremos uma reunião, ela era para ter acontecido hoje, Federação Paulista, Ministério Público e Governo de São Paulo, para tratar sobre a questão aí do futebol. Se para, continua, já está determinado que para. O Palmeiras vai jogar lá em Belo Horizonte contra o São Bento. O que o senhor pensa sobre isso, doutor? Aonde entra o futebol nessa história? O futebol é a vida, né? Porque o jogador ele não vive só no clube, ele vai para casa, convive com familiares, enfim. Mas o que o senhor pensa sobre isso? Eu penso assim, se fosse para parar com os jogos, teriam que parar os treinos também. Como não parou os treinos, eu achei que não deveriam parar os jogos, não, porque a permanência do atleta também nos treinos, ele pode ter a contaminação, sendo que o protocolo do futebol é um protocolo muito rígido, né? Que poucas pessoas podem ter esse tipo de protocolo. São exames semanais, um controle muito grande, devido ao protocolo que a Federação Paulista fez para não se contrair o coronavírus. Então, eu penso assim, se fosse para parar o futebol, tinha que parar tudo, não só os jogos. Minha opinião. Não, até porque o jogador treina e volta para casa. Não sei que ele fique no hotel o tempo inteiro, mas ele treina e volta para casa. Treina e volta para casa. Mas sabe como é que é jogador de futebol, né, doutor? É difícil segurar. Vamos. Eu acho o seguinte, e o futebol ainda ele consegue fazer com que a pessoa fique em casa, né? Tem um jogo, ele pelo menos ele está lá em casa, ele não vai sair, ele quer ver o jogo, porque nós não temos torcida, então nós não temos ninguém no campo. Então, o futebol hoje está funcionando como um treino. A única diferença é que lá tem os árbitros, né? Mas o protocolo é muito sério que foi feito pela Federação Paulista para os jogos serem realizados. Então, se tivesse tido uma ordem, vamos parar com o futebol, treinos que nós tivemos naquele primeiro episódio, não sei se você lembra. Sim. Não, mas parar... Foram 5 meses, né? Mas parando só os jogos, eu não concordo, não. Eu acho que os jogos, tendo treinos, poderia continuar, minha opinião.
Não, eu concordo plenamente. E a questão, né, doutor, é que não há uma discussão para que tudo nesse país tenha um escalonamento. Venha do federal para o estadual, para o municipal, e há uma briga enorme política. Né? Deixa eu ver, a Copa do Brasil continua. O Corinthians Isso. está lá contra o Salgueiro, lá no interior de Pernambuco. Contato, avião, não vai dar para fretar avião. Não vai dar para fretar avião. Vai com avião de carreira, normal. Vai ter contato com outros passageiros. E lá, não, avião, os clubes estão viajando só com avião fretado, né? Os clubes que podem. E lá ainda me parece que são 3 horas de ônibus ainda para chegar em Salgueiro, se hospedar, ficar em hotel. Então, se a CBF tem um protocolo que é rígido também para se evitar o coronavírus, em São Paulo, então o risco é bem menor. Então, por isso que eu não concordo em ter parado o futebol paulista, não. Não pode ser algum. Sim, porque os deslocamentos para jogos estaduais, que o Corinthians foi jogar contra o São Caetano, praticamente nada de deslocamento, ou joga em casa, ou vê um clube do interior, né? Vem com o seu ônibus. Muitas vezes você pode ir até no mesmo dia, você fica concentrado no seu CT. Então, o risco de descontrair o coronavírus é bem menor do que do futebol do futebol brasileiro, da Copa do Brasil. Então, eu acho que, se fosse para parar, tinha que parar severamente tudo. Treino, jogos, mas só parar os jogos eu acho que não tem razão. Ô, doutor, e a questão aí do Gabigol? O que o senhor pensa, hein? É difícil controlar, né, doutor? E vai para o cassino, doutor. Que é difícil, hein? Veja bem, primeiro o que eu acho é nem publicar o dono do cassino, né? Porque o grande responsável é o dono do cassino, né? Como é que Exatamente. você vai abrir um cassino? Não estou falando nem da ilegalidade do cassino, mas você vai abrir um recinto onde entram 200 pessoas, um lugar muito pouco refrigerado, certo? Não pode nem ter Primeira, muito, mas porque se é ilegal, não pode ficar abrindo muito, né? Então é fechado. são duas coisas, né? É ilegal e ele abre uma coisa ilegal e uma coisa que não pode ser aberta. Já começa por aí. E as pessoas que foram lá, né? Eu acho que são pessoas, acho que tinham 200 pessoas, né? Se não me engano. São pessoas irresponsáveis, né? E eu incluo também o Gabigol. O Gabigol é um jogador de futebol extraordinário, só que precisa ter mais responsabilidade, né? Não dizer, como ele disse, olha, mesmo se ele tivesse sido, eu errei, desculpem, não vou fazer mais isso, pedir desculpa à sociedade, mas dizer que não sabia, que só foi para jantar, aí já é demais, né, Vlá? Porque você só entra no lugar para jantar. Eu vejo 200 pessoas, eu vou embora. Não vou ficar. Entendeu? Ainda mais ele, que é uma pessoa pública, né? Então, eu acho que foi uma coisa de não muita responsabilidade do Gabigol. E depois, segundo o doutor Nico Gonçalves, ele se escondeu debaixo de uma mesa. Segundo o delegado Nico, se escondeu. Quer dizer, saindo totalmente da pandemia agora, infelizmente é um assunto que está aí, né? Mas acho que nós já conversamos bastante sobre essa questão. A sua participação na vinda do Ronaldo para o Corinthians, que eu acho que foi um marco na história do Corinthians. Eu acho que depois do rebaixamento do Corinthians e da contratação do Ronaldo, fenômeno, que o senhor participou ativamente, o Corinthians teve aí uma evolução muito grande em todos os aspectos. O que o senhor diz sobre isso? Realmente foi importante mesmo a vida do Ronaldo? O que o senhor diz sobre aquela contratação da qual o senhor participou muito? não, o Ronaldo ele precisava, né, de um aval, se ele podia continuar jogando seu futebol ou não, né? E aí, numa consulta que fui fazer, aí nós começamos a conversar, eu examinei ele, fiz exames, juntamente com o Bruno Maziotti. E nessa ida ao Rio de Janeiro, o Andrés foi comigo.
E lá, depois do exame que eu fiz com ele, eu falei que ele poderia voltar a jogar sim, já que ele não tinha nada, né, de lesões de cartilagem, os probleminhas dele era extra-articular. E aí ele sugeriu ao presidente: por que você não me contrata? E aí foi, com o meu aval, eles continuaram conversando até que o Ronaldo veio para o Corinthians e poucas pessoas acreditavam, né, que ele poderia se recuperar. E felizmente ele se recuperou, né, como eu já tinha previsto, porque eu conheço a personalidade dele, o caráter dele. Ele se recuperou e fez aquela brilhante campanha lá no Corinthians. Foi isso que aconteceu. E o futebol do Corinthians hoje, doutor, como é que você analisa, hein? Porque o clube com o poderio do Corinthians, econômico, muito mais forte economicamente do que o Flamengo, né? Porque está no estado que é a locomotiva do país e está nessa situação financeira aí que não permite voos mais altos. Como é que você analisa o Corinthians hoje, doutor? O Corinthians está passando por uma fase, uma transição, inclusive, né, de diretoria, onde o Corinthians ele ficou negativamente, né? Negativo. Mas eu acho que o Duílio, com toda a sua inteligência, sua sabedoria, vai conseguir, porque todos os clubes passam por isso, né, Vladimir? É que o Corinthians, a notícia é bem sempre maior, né? Mas não é só o Corinthians que está nessa situação financeira, não. Vários clubes estão nessa situação financeira, com exceção aí de alguns poucos outros clubes que não dá para a gente contar numa mão, né? Palmeiras, Flamengo, Grêmio. A grande maioria está numa situação financeira terrível, né? E piorou mais ainda com a vinda da pandemia, quando as arrecadações acabaram ou diminuíram. Mas o Corinthians vai se recuperar. O Corinthians sempre foi grande, o Corinthians sempre consegue dar a volta por cima, como nós sempre sabemos, né? Inclusive o Flamengo está precisando de vender jogadores, né? O Flamengo está emprestando o Natan, o Red Bull Bragantino, para valorizar o jogador e para vender. É isso aí. A diretoria já avisou que não vai dar para contratar ninguém, vai ter que vender esse ano. Porque não tem arrecadação, né, doutor? Não tem, os patrocinadores vão embora, porque é isso que eu estou te falando. Não tem exposição da marca, né? Isso aí. Diminuiu muito. Bom, vamos lá. Última pergunta aqui, doutor. O futebol hoje brasileiro, está difícil trabalhar com essa nova safra de jogadores, doutor? É muito diferente trabalhar hoje com um jogador de hoje com um jogador, nem vou muito lá atrás, não. O jogador dos anos 90, Marcelinho, Vampeta, Rincon. Hoje é muito diferente, doutor. Tem muita interferência de empresários. É totalmente diferente daquele futebol que você viveu também, né? Eu vivi muito isso, né? Mais 40 anos vivendo isso, mais, né? 42. Antigamente você ficava com o jogador, se tornava amigo do jogador, né? O jogador tinha uma confiança em você muito grande. Eu tive jogadores que, por exemplo, o Ronaldo ficou comigo 11 anos, Neto 7 anos, Marcelinho quase 10 anos e outros jogadores. Hoje não, é a alta rotatividade, né, do jogador. Tem jogador que vem, fica 3 meses e vai embora. Muitas vezes ele vai embora, não sabe nem o nome do médico. Aí vem, volta. É muito difícil hoje. Não é só no Corinthians isso, não. É no futebol brasileiro. O único parece que está segurando alguns jogadores por algum tempo foi o Palmeiras, que também, com certeza, também já vai começar a vender jogadores, que está precisando de dinheiro. Então, hoje o futebol é muito difícil de trabalhar devido a essa alta, estou falando isso em termos médicos, né? Dessa alta rotatividade que nós temos hoje no futebol. Inclusive, que eu falo, não só também na permanência do jogador. Hoje, na verdade, o médico ele é um administrador do departamento médico.
porque o departamento médico, a medicina no futebol, ela se tornou multidisciplinar. Multidisciplinar. É a nutrição, fisiologia, fisioterapia. Então, você tem que administrar isso. Porque, se você não conseguir administrar, você não vai conseguir ter um bom convívio. Então, é muito difícil trabalhar hoje. Realmente, trabalhar no futebol hoje, em termos médicos, é muito difícil. E o relacionamento também, ele sofre a influência, né, os jogadores sofrem muito a influência do seu assessor de imprensa, do seu... Com certeza. Com o empresário te liga para saber do jogador, que muitas vezes, né, não é nem função do empresário, né? Isso é função da diretoria te cobrar, mas às vezes o empresário te liga. O empresário, muitas vezes, pega um jogador do que está jogando num clube, leva para outro médico. Isso nós sabemos, entendeu? Então, é uma coisa que está complicando a vida do médico no futebol. É o que eu sempre digo. Antigamente, quando você operava um jogador, você era tido como um grande médico, operou, né? Esse jogador foi muito bem operado. Hoje é diferente, Vladimir, da sua época. Você opera um jogador. Se deu certo, a fisioterapia é excelente. Se deu errado, deu alguma coisa na cirurgia do médico, entendeu? Esse que é o grande problema. O mito da centralização do médico está presente ainda no futebol. Só que hoje, se você tiver um surto de diarreia, como eu sempre falo, quem vai dar entrevista é o médico, não é a nutricionista. Não sei se você me entendeu. Entendi. Então, é uma coisa que você tem que administrar muito bem tudo isso. Certo? Se não der certo a recuperação do jogador, você pode ter certeza que não vão culpar o fisioterapeuta, vão culpar o médico. Então, é uma coisa diferente, né? Esse mito que o médico é responsável por tudo. E muitas vezes, na hora da glória, o médico não é lembrado. Ele é lembrado se a cirurgia, por qualquer motivo, se o jogador não conseguir voltar bem, se faltar fisioterapia, mas a culpa é do médico. A culpa é do médico. Doutor, quantos jogadores você já operou? Você já fez essa pergunta? Dezenas. Não, milhares. Milhares? Sim, porque você falou agora há pouco, 42 anos, né, você está no futebol, né? É isso? Eu opero jogador de futebol desde 1980 para 81. Quer dizer, que é incontável, né? Começou lá no Carlos Chagas, em Guarulhos. É porque era próximo do Corinthians, né? Era do lado. Sim. Então ficava fácil para trabalhar, era 15 minutos, 20 minutos, né? E era um hospital bom, um hospital que atendia a grande maioria da população da Zona Leste, e para mim ficava fácil, até a proximidade, para eu examinar um jogador, chegava rápido, do que trabalhar em alguns hospitais aqui da Zona Sul, que não existiam também, né? Existia o quê? O Santa Catarina, 9 de julho. O Sírio tinha uma estrutura pequena, e o Einstein começou mesmo a ter essa estrutura enorme, fantástica, a partir da década de 90. O doutor Joaquim Grava, você que está acompanhando aqui, quem quiser fazer perguntas, dar opiniões, sugestões aqui para o nosso canal, é só se inscrever aí embaixo e participar. Mas o doutor Joaquim Grava, ele tem o Instituto Joaquim Grava, lá na região do Ibirapuera, que faz um trabalho social. O doutor Joaquim, eu posso falar isso, o doutor Joaquim, a pessoa chega lá e precisa de operar, ele às vezes não tem condição, não tem um grande plano de saúde, não vai deixar de fazer. O doutor Joaquim faz a cirurgia, ele faz um trabalho social muito legal, né, doutor? Eu sei que o senhor faz isso, e faz por humanidade, né? O médico sempre tem que deixar o dinheiro em segundo plano, né?
eu aprendi assim a medicina. E eu passei isso para o meu filho também, né? Eu acho que se ele atender alguém já com o cifrão no olho, não vai dar certo. Então, a expectativa do doente é importante, tem doente que precisa. Então, eu sou assim, meu filho dará continuidade nisso. O doutor Ivan Grava continua lá com você, lá no consultório. Continua. Ele continua lá com você. Continua. Alguma mágoa ficou dele com o Corinthians, doutor? Não ficou mágoa nenhuma, não. Ele só achou que houve tem um motivo, né? E ele não, pelo que ele me explicou, eu concordei com ele. Não tem mágoa, não. Ele nasceu, desde pequenininho, ele ia lá, acho que você lembra dele. Ele tinha 3, 4 anos, ele ia comigo no Corinthians. Às vezes entrar no campo, ficar brincando lá com a bola. Ele nasceu, estudou, e o desejo dele sempre foi seguir a carreira do pai. Mas, infelizmente, não foi possível, né? Ele já fez o que ele podia fazer no Corinthians. Ele fez, né? Mas ele fez. 8 anos. 8 anos. Então, é isso aí. Vida que segue. Quando a gente fecha, quando Deus fecha uma porta, sempre ele vai abrir várias portas para a gente. Vida que Agora, segue. Doutor, eu imagino a situação dele, né? Porque tem o pai, doutor Joaquim Grava, que é um nome histórico no Corinthians. Repito, deu o nome lá ao CT do Corinthians. E aí ele tem que pedir demissão. Para ele deve ter sido muito difícil, né? Sentimentalmente, ele sair do Corinthians. Muito difícil. E uma atitude que te dá orgulho, que foi uma atitude corajosa. Que dá orgulho para um pai, né? Uma atitude dessa. Interromper um sonho. Ele poderia ter feito prevalecer o sobrenome dele, concorda comigo? Não, concordo. Ele agiu de uma maneira muito digna. Eu, desde sábado, falei, caramba, o pai dele tem história de Corinthians. Doutor, muito obrigado. Esse é um canal que nós estamos começando agora. Obrigado a você. Eu e o Cabeludo. Estarei sempre à disposição. Tá? O dia que você quiser, pode me ligar. Você sabe que você é um dos grandes amigos que eu fiz no futebol. Hoje está difícil fazer amigos no futebol, você sabe disso, não é segredo para ninguém. Mas na nossa época, lá, com todo o respeito, você foi um dos grandes amigos que eu fiz no futebol, pode ter certeza. Bom, muito obrigado, doutor. Obrigado e obrigado de novo por essa honra que o senhor me deu aqui, de falar aqui nos bastidores do futebol. Tá bom? Acho que o senhor estarei sempre às ordens. Obrigado, doutor. Boa noite. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.